Castanheira, seja bem-vinda, como vai? Tudo bem? Prazer, tudo bem. Olha, prazer é meu e hoje estamos na semana, essa semana é a semana do Dia Internacional da Mulher e a Vânia, ela é idealizadora do site Minha Vida Comigo. E eu acho que a partir de um momento que você tem um diagnóstico de uma doença, que pra você era muito complexa, e você olha e fala assim, tá bom, pra mim é complexo, eu vou resolver. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Isso. E você resolve abrir a sua vida para outras mulheres, você acaba transformando o que era um momento de extrema dor num momento de compaixão também, de pensar no próximo, não só em você, né? Kátia, foi uma coisa meio estranha, não é? Ser diagnosticada com câncer de mama aos 31 anos de idade. Muito nova, né? Na véspera de ter uma consulta com o ginecologista para começar a pensar em engravidar, 1 ano e meio de casada, tudo mais. Quando você acha que é super heroína, que você não é mortal, ser diagnosticada com câncer é um choque, é um murro no estômago, é um choque de realidade. Ainda mais tão nova, porque ninguém espera, Exatamente. Né? Quando você pensa câncer é doença de idoso, né? Mas não é assim. Então, naquele momento, eu quis ficar resguardada quando eu descobri a doença. Aí comecei as cirurgias, tive que fazer fertilização de embriões para eu poder engravidar um dia. Quer dizer, você tirou seus óvulos, congelou para ter-os ali preservados, porque muitas vezes as mulheres não sabem disso, mas dependendo da quimioterapia que é feita, você pode ter ali uma perda dos seus óvulos. E como eu fiz uma quimioterapia extremamente agressiva pela idade, pelo tipo de câncer que eu tive, a probabilidade de vir a ficar infértil ou numa menopausa precoce era extremamente elevada, cerca de 60%. Então, eu quis preservar. Esse risco, né? Exatamente. Aí fiz quimioterapia e tudo. E eu sou jornalista de formação, não estava trabalhando com isso, mas sou jornalista de formação e sou curiosa de vocação. Então, eu queria entender o porquê de câncer em pessoas tão jovens, que entretanto você entra nesse mundo e começa a ver um monte de gente sendo diagnosticada tão jovem. Porque quando a gente fala no câncer, a gente pensa no envelhecimento das células, que diz que quanto mais velho a gente ficar, mais câncer a gente vai ter. Mas uma mulher de 31 anos, começando a vida. Tem uma formação das células. Todo dia a gente está produzindo células novas. Todo dia a gente pode ter uma formação de um câncer, que a imunidade da gente vai lá e acaba. Exatamente. E dependendo do nosso estilo de vida, do momento de estresse, todo o nosso ambiente que está à nossa volta e a forma como a gente interage com esse ambiente, pode fazer com que a gente desenvolva um câncer ou não. A genética aí funciona de 5%, é muito baixo. Então, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Mas você era muito tensa? O que você percebe hoje que você mudou de hábitos na sua vida? Sabe uma coisa interessante? O que mudou muito foi a minha perspectiva sobre a vida. Então, eu olhava para as coisas, eu ia vivendo a minha vida conforme o que era necessário que eu fizesse. Então, eu estava administrando uma empresa no qual um trabalho que eu não via muito sentido para a vida, mas eu estou lá, é necessário que alguém faça isso. Então, eu vou lá, vou administrar isso, gerenciar pessoas, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas estou lá, é necessário que eu faça. Em casa, na família, o que é necessário? Então, eu ia fazendo o que era necessário para os outros. Mas não que era bom para você? Não que era bom para mim. Eu cheguei num ponto que eu não sabia o que era bom para mim. Então, não era uma questão de culpa dos outros. Era uma responsabilidade minha que eu não estava assumindo. Pura doação. Exato. Então, eu não estava sendo protagonista da minha vida. Então, aquilo, eu creio que o câncer, os tratamentos, as cirurgias, aquelas coisas todas dolorosas, elas serviram mais para um momento de introspeção, para eu deixar de olhar o mundo para fora, mas eu olhar o mundo de dentro para fora. Você sabe que uma vez eu entrevistei uma mulher que teve câncer de mama também? Pela terceira vez ela teve um câncer diferente. Ela falou, olha, nessa hora eu parei e pensei, não por quê, mas pra quê? Pra quê? Pra foi a questão que eu me tá coloquei. Acontecendo tanta coisa? Quer dizer, pra quê no sentido de que mudança eu tenho que fazer na minha vida? Sim. Porque o porquê é a situação de vítima, né? Sim. Que de início você pode ter, mas... Você quer justificativa, então você fica olhando para trás, você não cria movimentação, você não cria mudança, você não cria ação. E quando você se questiona pra quê, eu nunca pergunto pra ninguém por quê, porque hoje em dia eu trabalho com pessoas que são diagnosticadas com câncer. Jamais eu pergunto por quê. Mas é o pra quê, de aumentar a curiosidade. Né? Por tudo que acontece com o nosso corpo, ele tem uma intenção positiva. Então, se você tem uma dor no dedo mindinho, no dedinho, se você tem um câncer, um AVC, qualquer doença grave ou não grave, mas que te cause dor, tem uma intenção positiva. Quer dizer, o seu corpo não quer te fazer mal. Mas talvez seja a forma da gente acordar pra gente mudar, né? Exato. Exatamente. Aquele negócio de você tem que desconstruir para depois reconstruir, né? Exatamente. Tanto que no início, eu não criei o blog logo no início. No início eu nem falei com muita gente. Eu tive 5 meses ali de gestação para eu entender o que estava acontecendo comigo. Quando eu descobri, deu a chavezinha, eu falei, eu preciso compartilhar com o mundo. Eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou uma pessoa assim, envergonhada, pode não parecer, mas eu sou. Não parece, não. Mas eu sou. Então, eu não compartilhava muita coisa na rede social da minha vida, mas eu sentia uma obrigação.
Eu falei, eu preciso compartilhar, porque esse conhecimento precisa ser de todo mundo. Talvez aí fosse uma parte do pra quê. Aí foi uma parte do pra quê. Né? Quer dizer, porque são vários pra quês, né? Primeiro, sim, onde eu me coloco dentro da minha própria vida. Sim. Sabe aquela pirâmide? Você tá no topo ou você tá lá na base da pirâmide? Porque às vezes existem fases da vida da gente que a gente acaba percebendo que precisa ser um pouco mais de doação. Mas tem hora que a gente tem que virar e falar, peraí, eu vim sozinha, eu vou sozinha. Sim. E você não pode se doar, né, quando você não está bem. Não. Você não pode encher um copo de água quando a sua jarra está vazia. É verdade. Então você precisa constantemente encher a sua jarra para poder encher vários copos. Então isso não é egoísmo, isso é altruísmo. É verdade. Até você, para poder fazer bem para o outro, você precisa estar bem. Até se a gente for para um lado bem simplista, quando você está num avião. A aeromoça não diz, em caso de despressurização da cabine, a máscara desce, coloca primeiro em você, depois no seu filho, ou no idoso, ou quem está contigo. Foi o que eu falei na minha TED Talk, não é? Que eu fui palestrante TED. É exatamente isso que eu dou, o exemplo que eu dou. E esse é um exemplo bobo? É o seu filho, mas a vida, mas primeiro você precisa estar viva para poder cuidar do seu filho. Se você estiver morta, o que vai acontecer com ele? Se você não estiver bem, como os outros estarão, né? Volto e quero saber como foi nesse momento inicial, sim, a postura da sua família, porque é um choque não só para quem recebe o diagnóstico dessa doença, mas para a família inteira. Todo mundo fica doente. Tem muito preconceito em torno da doença, sim, tem gente que não fala câncer, não põe a mão quando você fala, porque meu pai você vai ficou ter. Um ano sem falar. Então, aquilo que você teve, aquilo que você tem. Volta e você me conta como você superou isso também, que não é fácil. Okay. Agora, olha, gente, estamos falando de momento de superação. A gente pensa sempre que está sendo punido. E eu acho que a família da gente também acaba, por não imaginar que uma mulher tão jovem, 31 anos, teria câncer de mama, tentando buscar onde cada um teve uma culpa nessa situação toda, né? Por isso que eu falei da doença familiar, né? Sim. E acontece muito, muita gente pensar que teve culpa por alguma coisa que fez no passado, algum acontecimento, enfim, existe muito essa culpa. Eu não me sentia culpada. Teve um momento que passou pela minha cabeça, ok, pode ser alguma coisa de punição, porque eu começava a ver pessoas falando sobre isso, né? Você entra no universo do câncer, câncer, você começa a ouvir. Eu pensei, cara, mas eu nunca fiz mal para ninguém, eu não creio que tenha feito algo de errado que pudesse vir uma punição no câncer. Não, jeito, né? Calma, o objetivo é outro. Tem outra coisa melhor aqui e maior. E a sua família como reagiu nesse Eu demorei 5 dias para contar para minha família, porque os meus pais, eles moram em Portugal. Então, a família da minha parte mora toda em Portugal e a família da parte do meu marido aqui no Brasil. Então, eu ainda não estava estruturada para eu poder dar uma notícia. Olha, eu estou com câncer, não sei o que vai ser. Então, eu precisava ter um pouco mais de estrutura de informação para eu poder contar para eles e falar, olha, está acontecendo isso e o remédio vai ser isso. Então, está aqui o problema, está aqui a solução. Para também eu não ter, eles não ficarem tão mal. Sim, porque a distância também complica bastante. Né? Exatamente. E também para que eu tivesse mais forte, não tivesse recebendo telefonemas a toda hora. E aí, Vânia, você já sabe alguma coisa? E como é que você está? E como é que isso? Eu não estava preparada para isso também. Então aí, quando eu soube que ia fazer a cirurgia, que já ia ser na semana seguinte, aí eu falei pro meu marido, olha, eu vou contar, ok? Então a gente tinha acabado de voltar de férias, foi no dia que a gente voltou de férias que descobriu a melhor coisa, ir pra Bahia e depois você recebe uma notícia dessas. Você estava desestressada. Exatamente. E bronzeado, você se sente com a cara da saúde, não é? Então, para receber uma notícia dessas. Aí então a gente marcou o jantar com a família daqui, contamos sobre a viagem, falamos, demos risada e depois no final do jantar, já todo mundo começando a fazer a digestão, aí a gente contou a notícia. Eu gostei da parte que todo mundo fez a digestão. Porque senão depois não come, então quer todo mundo comendo bem, né? Quer todo mundo com saúde. E com os meus pais, foi no dia seguinte, a gente marcou um Skype e falou durante 1h30 tal, sobre a viagem, como foi legal, e a Bahia isso, e a Bahia é o melhor lugar do mundo, e não sei o que, fizemos isso, 1h30 assim, conversando. Depois, então, agora tem uma coisinha para eu contar, que não é muito legal, mas também já está sendo resolvida. Eu não falei câncer, falei, tô com um carocinho aqui na mama, um tumorzinho, mas já vou tirar semana que vem. Acho que nem vou precisar de químio, vai ser só rádio, não sei. Enfim, não sabia uma série de coisas. Mas já vou tirar semana que vem. Então foi aquela coisa, como assim? Tipo, pararam, mas é um câncer, pode ser benigno. Não, é maligno, é um câncer. Mas já vou tirar, vai ficar tudo bem e pronto. Você quer que a gente vá para aí? Não, calma, não quero que ninguém venha para aqui. Eu não tenho agora estrutura para cuidar de mim e ter a minha estrutura emocional, né? E cuidar de vocês agora. Então eu prefiro que vocês fiquem aí, continuem nos seus trabalhos, na vida, e a gente vai falando sempre, não vou esconder nada. Só precisei esses 5 dias para eu ter certeza do que estava acontecendo. E porque fica sempre aquela coisa, não, o exame deve estar errado. Mas sempre tanta história, ver filmes, eu adoro filmes. Não, tá errado. Tá errado. Não tá errado.
E aí você fez a cirurgia, começou Fiz a primeira o tratamento. cirurgia, aí depois eu já tinha o câncer, já estava se espalhando, porque eu tive um câncer de mama triplo negativo, que é isso? Extremamente agressivo. Ele não se sabe qual a origem dele. A maior parte dos cânceres de mama eles são hormonais, ou seja, eles são positivos para estrógeno ou progesterona, ou então para a proteína o HER2, que todos eles têm tratamento focal. E o meu não, triplo negativo. Muitas vezes a única explicação quando existe é genético. O meu não foi genético, mas eu soube desde o primeiro momento porque que estava tendo câncer. Como você soube? Você sentiu? Câncer emocional. Há 2 anos que eu estava assim num estresse crônico. E o estresse crônico produz cortisol. O cortisol todos os dias é um veneno para o nosso organismo. Ele faz mal para tudo, né? Faz mal para tudo, ele destrói por dentro. E para cada um age de uma forma diferente. Exatamente. E eu já sentia isso. Eu já sentia que eu tive uma pangastrite crônica, que é uma gastrite no estômago inteiro, 6 meses antes. Durante 5 meses, os médicos diziam, você precisa de 1 mês de férias. Eu falei, não posso sair 1 mês da empresa. A empresa precisa de mim. Então. Ok, a empresa precisa de mim. Essa coisa da gente se sentir tão necessários, não. A gente quer não. ser super mulher, né? Exato. Toda poderosa, quer cuidar né? de tudo. Não, a gente não precisa cuidar de tudo. Ou então, com menos intensidade. Não é? Então... eu já sabia o que estava acontecendo. Mas, em determinado momento, quando você já estava mais forte, quer dizer, pô, já comecei o tratamento, a realidade é essa, Exato. Isso eu não posso mudar. O que eu posso mudar é o que eu vou fazer daqui para frente. Sim, exatamente. E aí foi onde você resolveu fazer o blog. Exato. Tem um livro também, mas a ideia é justamente mostrar para outras mulheres que isso não acontece só com o vizinho, acontece com a gente. Acontece a gente com a vai gente. Sair dessa também. E que nós temos, esse livro, ele é como um manual para quem descobriu um câncer ou para quem tem alguém na família, dentro dos amigos que descobriu. Né? Então ele conta a minha história, desde 2004, quando eu vim para o Brasil, ele vai alternando a minha história pessoal, mais romantizada, com a história desde o momento que eu descobri o câncer. Então fala dos tratamentos, da descoberta, dos exames, das 2 cirurgias, da fertilização de embriões, fiz 16 quimioterapias, 30 radioterapias, fala de tudo isso, do projeto Lenço da Solidariedade, um projeto que eu criei, da criação do blog, e fala também em como lidar em cada fase do tratamento, dicas para como lidar. Inclusive tem receitas também, tem várias dicas. Tem o efeito, embora a quimioterapia seja extremamente importante para tratar e acabar com a doença, ela mata as células boas também, né? Mata todas, tudo que está em crescimento. Tudo que está cresceu, está crescendo, por isso cai o cabelo. O cabelo está em constante crescimento, então tudo. Mas aí você precisa se alimentar muito bem. Precisa. E aí muitas vezes é o oposto que as pessoas fazem, não estão com vontade. Porque você se sente mal, dependendo da quimioterapia que faz. Exatamente. E cada corpo é um corpo. Quer dizer, aqui você vai mostrando assim, não é fácil. Não, mas passa bem por isso. Dá para passar. Então. É um bicho, não é um bicho de 7 cabeças. Tem umas 2, 3 coisas assim, mas não são 7. Não é o fim do mundo. Dá para ter qualidade de vida durante o tratamento. E nós temos uma parte muito importante na nossa cura. Nós temos que reinventar a forma de nós vivermos, para vivermos com qualidade de vida e com saúde. Não só durante o tratamento, porque o tratamento é uma fase. Sim. Ele vai passar, e a pessoa depois, e a vida depois? Mas eu posso ter certeza que a sua vida, depois dessa história toda, parou de ser focada nos outros e o foco virou para você mesma. Mas sabe o que é engraçado? Como tem que ser, não é? Ele está focado nos outros, porque eu trabalho com outras pessoas, mas de dentro para fora. Não de fora para dentro. Não de fora para dentro. Deixando você no topo da pirâmide para poder ajudar os outros. Isso, exatamente. E olha, gente, eu vou falar uma coisa, não é só o câncer, é tanto diagnóstico, ou nos dias de hoje, não estamos nem falando só em doença, não. Perder um emprego, uma situação complicada na família, eu acho que o mesmo vale para tudo. Sim. Não é só uma boa leitura, uma fantástica leitura para quem teve câncer ou então conhece alguém. Muita gente que lê nem sequer teve um câncer, mas todo mundo tem problemas. É verdade. E a forma como a gente interpreta, o único controle que a gente tem na vida é como a gente interpreta cada problema, como a gente lida com cada problema. Pode ser uma unha cravada, pode ser um câncer. Porque o resto... Mas o peso pode ser exatamente o mesmo. Então a forma como a gente lida com aquele problema vai fazer toda a diferença. Isso ajuda a dar outras perspectivas, que é o que eu faço no meu trabalho de medical coach também. Ajudar a lidar com a parte toda emocional, porque quem passa por um câncer ou um outro problema, a vida não é mais a mesma a partir daquele momento. Não, nem dá pra ser, Não dá, a gente tem que encontrar um novo normal, recriar o nosso bem-estar dali pra frente, ressignificar a nossa vida. Às vezes precisa desse apoio emocional, mental, para trabalhar durante esse processo, para que depois a vida seja de uma forma mais legal do que era antes. Então, você vê como muitas vezes é importante um momento difícil? Que é o desconstruir para reconstruir muito mais rápido, de uma outra forma, de uma forma que aí faz a gente tomar o rumo certo do que a gente sempre quis, só não sabia como começar. Encontrar o nosso propósito. Às vezes o mundo, tudo tem um porquê. Tem um porquê, nesse caso. Sim. Mas no principal, nesse caso, é o para quê.
Nesse caso é um Exatamente. porquê, mas lá atrás é o pra que eu preciso desconstruir para reconstruir, né? Exatamente. Olha, vou te dizer que eu tenho certeza que você muda a vida de muitas pessoas, com um grande exemplo, mas acho que o seu maior exemplo é aquele de força no sentido de, todo mundo é frágil. A gente está bem agora, daqui 2 minutos a gente pode não estar aqui. Então vamos viver o agora, né? Daqui a pouco, deixa para daqui a pouco, né? Exato, vamos viver aqui agora. A gente não sabe como é que é o amanhã. Não sabe como é que é daqui a 10 minutos? Não, mas agora a gente sabe. Mas nós somos mortais. E eu acho que o fato da gente saber, da gente tomar consciência, não só, eu sou mortal, não. Sentir mesmo que a gente é mortal, isso faz com que a gente encare a vida de uma outra forma. Dando valor porque tem valor, né? Ao cheiro, ao céu, às cores, às pessoas que estão à nossa volta. Se gosta de alguém, fala, eu te amo. Não deixa amanhã, depois, né? Ela sabe. Ela sabe, não sabe, dá um abraço, aquele abraço de 40 segundos, meio apertadinho, não precisa falar nada. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Olha, vou passar para vocês, gente, o site da Vânia Castanheira, para você saber um pouco mais da história, mais do que isso, ver vários trabalhos que ela tem feito e que pode te ajudar também, tendo um diagnóstico desse ou não, mas você quer mudar a sua vida, não quer continuar com as coisas do mesmo jeito? Vai lá que você vai ter várias dicas importantes. vaniacastanheira.com e no Instagram, Minha Vida Comigo. Ó, uma coisa boa, Minha Vida Comigo. É assim que tem que ser. É com a gente, né? Comigo, parabéns, viu, pelo seu trabalho, pela sua força e por ter muito se obrigada. encontrado aí no seu caminho, viu? Muito obrigada. Mesmo. Agradeço. Feliz ano.